Olá, meus girassóis! Toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, as suas ciganas de luz, o nosso vídeo extra nessa terça-feira, 12 de novembro de 2024. E a cigana trazendo conteúdos que vocês pedem. Vocês pedem, a humilde cigana faz. E não se esqueçam, coloca sempre nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E não esquece, dá uma olhadinha, vê se você está inscrito no canal. É muito importante que você esteja inscrito e que você ative o sininho da notificação. Por quê? Porque se você não ativar o sininho da notificação, você não vai receber do YouTube quando tiver vídeos novos da cigana. É de um autor coreano, muita gente assiste, né? Eu não conhecia, né? Não assisto os seres porque não dá tempo, né? Mas é um ator coreano, muitos anos, né? Ele já vem atuando, começou como modelo e atuava como ator. Song Jae-rin. Song Jae-rin é um ator coreano. Ele tinha 39 anos e na data de hoje ele apareceu sem vida no apartamento dele. Ou melhor, encontraram ele assim. E as pessoas querem saber o que aconteceu, né? É um caso que está repercutindo no mundo todo, todos sabem. O carro-chefe do meu canal são os casos, tá? Claro que eu faço todo tipo, faço abordagens espirituais, trago respostas, tem perguntas? Trago respostas através de vídeos, de assuntos, abordagens espirituais. Jogo carta há mais de 30 anos e sou estudante do espiritualismo há mais de 30 anos. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento para passar para vocês, tá? E vamos ver o que aconteceu com esse rapaz, tá? É claro que eu não puxei a energia dele, tendo em vista que ele está desencarnado, não tem como. Tem como? Tem, mas não quando é um desencarne recente, né? Ainda mais que provavelmente não foi de termo, né? Não, vamos lá, vamos com a permissão de vocês. Eu tô com o baralho cigano e com o tarô. Todos sabem, jogo qualquer tipo de carta, as cartas estão previamente embaralhadas, mas eu embaralho mais um pouquinho e tiro na frente de vocês. Eu puxei a energia do momento pra gente entender o que tá acontecendo. Vela chorosa, preta. Complicado, vamos lá. Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento para trazer revelações precisas e objetivas. O que aconteceu com esse rapaz tão jovem, de 39 anos, Song Jae-rin? O que aconteceu na vida dele? O que houve com ele exatamente? O que levou ao desencarne dele? Por favor, nos revele e me use como instrumento. Uma energia muito densa, girassóis. Muito densa. Eu sou a única vidente no mundo que trabalha com energia, tá bom? Vamos lá. Nove cartas de cada baralho. Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento. Vou trazer revelações precisas e objetivas sobre Song Jae-rin, o que levou Song Jae-rin, o que levou o desencarne dele, o que aconteceu. Por favor, nos revele. Muito densa a energia. Ó. Tá dando pra vocês visualizarem aí? Não se esqueça, girassol. Não se esqueçam, girassóis, do nosso encontro marcado às quintas. O que você quer que eu traga? Tá bom? Coloca aqui nos comentários. Vamos lá.
Se você clicar em vídeos, você vai ver, como eu falei, tem quase 900 vídeos, era para ter mais de 900 vídeos da cigana, mas derrubaram. É por isso que eu criei, né, a outra plataforma lá, porque tem muitas coisas que eu trago aqui, sempre trago precisões, né, enfim, todo mundo sabe que eu fui a única vidente, e a primeira, vamos falar a primeira, porque depois o pessoal pega o embalo, né, que falei exatamente o dia, o ano, o mês da passagem da Rainha Elizabeth, eu que falei sobre a panda, pois eu que falei, bom, todos os casos, caso Lázaro, casos internacionais, eu sempre fui a pioneira, então aqui a gente trabalha não só com assertividade, eu falo a gente porque eu só um instrumento, tá? Os nossos mentores de luz. Mas tem muitos casos, tem muitos vídeos da cigana, clique em vídeos e maratona os vídeos da cigana, tá bom? Que muitas vezes vocês pegam situações e casos que eu já trouxe há anos atrás. Olha, muito triste a situação do Songji. Por quê? O que eu vejo exatamente aqui, tá? Aqui me vem o imperador, o ermitão. O imperador tem a ver com o sucesso que ele teve durante décadas. Ele começou bem novinho, pelo que eu vejo aqui, né? Começou, mas ele teve um período de fechamento de ciclo, ermitão. Deixa eu ver aqui todos sabem, né? Também sou numeróloga cabalística e astróloga cabalística. Deixa eu ver, eu não fiz, como ele já fez o desencarne, né? Eu não fiz a numerologia dele. 18 de fevereiro, vou fazer rapidinho aqui, 18 de fevereiro, vamos ver se eu deu esse ano. Pois é, olha só, no ano passado, ele tinha entrado, nós temos do ano 1 ao ano 9, segundo a numerologia cabalística. O ano 9 é o ano de fechamento de ciclo, tá? Coincide com o jogo. Ou seja, é um ano onde muitas coisas que estão por finalizar, você vai ter que finalizar. É um ano chato, é um ano que você tem que colocar as pendências, resolver as suas pendências, senão a vida vai resolver as pendências para você. Para quê? Para que você entre no ano 1, que é o ano que ele estava, olha só, para que você entre no ano 1 com o pé direito, com os caminhos abertos, para renovação, para novos contratos, para novas conquistas, para tudo. Só que se você não teve não usufruiu, não fez um bom uso do seu ano pessoal, que é o ano 9, que é o ano de fechamento de ciclo, você não entra tão bem no ano pessoal 1. E é o que aconteceu com ele, a Torre, a destruição. Tá vendo? Que é a pior carta que existe no meu baralho. A Torre existe, inclusive, tanto no tarô como no baralho cigano. Tá vendo? Ele estava... Eu sinto aqui, porque ele teve a glória. Eu falo aqui a glória é o mundo, né? Aos pés dele. Na cabeça dele. Ou seja, desde adolescente começou, fez sucesso, explodiu, participou de várias minisséries, sempre como protagonista, enfim, né? Só que tudo isso era uma ilusão. Ele percebeu que o sucesso, a casa do mago, era uma ilusão. E quando ele percebeu, tá? Que ele já não tinha mais tanto destaque assim, ou porque eu não sei, tá? Não entendo desse mundo aí. Vocês me desculpem, o barulho são os vizinhos, tá? Porque hoje eu não tô gravando tão cedo como eu costumo gravar, tá? Hoje não deu. Eu tava dando feedback. Feedback não. Hoje eu tive mandalas de luz pra fazer. Né? Feedback eu gravei os feedbacks ontem, né? Os feedbacks das mandalas que eu fiz no sábado, tá? Porque agora tá tendo muita procura e eu tenho um número limitado de mandalas pra fazer por dia. Então, eu faço mandalas de manhã. Então, de manhã, na terça-feira. E aí eu chego em casa, tomo um banho, dou uma descansada. Então, eu tô gravando já no comecinho da noite, tá? Então,
Por isso o barulho, tá? Ontem eu gravei os feedbacks e hoje eu fiz as mandalas. Eu ainda tô meio sonolenta, dá pra vocês perceberem, né? Mas enfim, não consegui gravar hoje cedo pra vocês por conta disso, tá? Como eu tô abrindo uma agenda pra fazer mandalas às terças pela manhã, eu não consigo gravar de manhã, tá? Então vocês me desculpem por esse barulho. Já tô gravando no comecinho da noite já, tá? Bom, vamos lá. Então, o que ele percebeu? Que ele já não tinha mais aquele destaque, tá vendo a casa da força? E isso ele percebeu já do ano passado pra cá. Então digamos que ele já estava num processo de depressão tremendo, tá? Ele já não estava tendo os contratos que ele queria, visivelmente eu vejo aqui, porque a vida dele, pelo que eu vejo claramente aqui, girassóis, se baseou exatamente no estrelato, no destaque, e ele não estava mais tão em destaque pelo que eu vejo aqui, conseguindo os contratos que ele queria, tá? Então ele estava desgostoso com a vida dele, tá? E ele entrou numa depressão. Aqui vem a casa do louco, a representatividade, não é que ele estava louco, tá? Casa do louco, vocês podem ver. Ele entrou numa depressão tão grande, mas tão grande, que juntou o ano pessoal 9, que ele não fez bom uso, ele não tinha nenhum apoio, nenhum direcionamento espiritual, nenhum apoio que ele merecia, tanto no sentido psique-emocional como também o espiritual. E aí acaba o que acontece, eu sempre explico pra vocês, a gente já vai chegar lá, tá? Bom, aqui só confirma, né? Casa 2 e casa 3 ele teve, né? Tá vendo? Casa do Cavaleiro, Casa do Sucesso. Confirma as cartas do tarô, são cartas diferentes porque baralho cigano, tá? Mas aqui me mostra claramente, ó, né? Ele atingiu um sucesso internacional, Casa do Navio, teve muito sucesso, muitas oportunidades e chegou longe, teve muita felicidade. A vida dele, tá? Do Song Jae-rim se baseava no sucesso, na carreira. A carreira estava em primeiro lugar, em segundo e terceiro lugar na vida dele. Depois vida pessoal, depois amores, depois. O que acontece? Esse foi o problema. Eu sempre falo, tá? Aqui mostra a casa 4, que significa o corpo dele, a casa, o templo, a casa dele, tá? E aqui as nuvens, o que ele estava vivendo. E não é de agora, tá, girassóis? Eu fui olhando o nome dele porque eu não memorizei ainda. Song Jae-rim, ele estava já posso dizer, no mínimo, tá? No mínimo, de um ano pra cá, 1 ano e meio, pelo menos 1 ano e meio, não vou nem colocar 2 anos, tá? 1 ano e meio pra cá, num nível de depressão hard, tá? As nuvens é como se tivesse exatamente uma tempestade na cabeça dele. Por quê? Aquela glória que ele tinha profissionalmente, ele não tem mais. Não tinha mais. Isso atacou ele de uma forma emocional e uma depressão tão grande que ele não conseguiu levar. Pois é. Tá, o que a gente quer saber? Ele foi... Não pode falar, né? Olha aqui. Eu não vejo que ele foi, tá? Aqui é a casa da cobra. As piores cartas do meu baralho. É por isso que eu tiro na frente de vocês. Eu sei que muita gente aqui pula o vídeo, tá? Pula o vídeo quando eu vou falar, tirar as cartas. E eu tiro as cartas em baralho, eu tiro na frente de vocês porque não tem cortes, acontece o que acontecer, vizinho fazendo bagunça, cachorro latindo, gato piando, passando o carro do ovo, da pamonha, da sardinha. Aqui não tem cortes na hora que eu corto as cartas, pra vocês verem que eu tô tirando na frente de vocês, é importante isso, mostrar a clareza do meu trabalho. Aqui é cobra, tá? A cobra tem a ver com a inveja, eu falo, girassóis, inveja é pior que trabalho mandado. Tá? Tô pensando em trazer uma abordagem espiritual sobre trabalhos, magia negra, se pega porque pega. E inveja, muitas vezes era pior. Ela tinha muita inveja. E nenhum, entendem onde eu estou querendo chegar? Nenhum, olha a vela, tadinho. Não nem precisa enxergar a vela dele, né? Nenhum apoio espiritual. Nenhum. Então, foi um misto. Tanto que quando eu trabalho em mandala de luz, que é um ritual exclusivo meu, muita gente, por isso que eu tive que abrir mais um dia da semana para fazer, porque exatamente
Porque muita gente procura no final do ano para entrar no ano seguinte com proteção. Eu fiz a mandala pro Donald Trump, eu falei do atentado que ele sofreria. Eu fiz a mandala poucos dias antes dele sofrer aquele atentado. E agora as bruxas, né, da canhota, estão reclamando que não sabem o que acontece, que não pega nada nele. Então muita gente me procura para fazer mandala de luz, que é um ritual de limpeza espiritual e proteção, tá? Porque eu afasto a inveja também, porque a inveja é perigosíssima. Ele tinha muita inveja, casa da cobra. Tinha falsos inimigos, casa do urso. Não soube lidar, casa da raposa, com toda essa situação. Ele foi culpado? Não, não foi culpado. Ele foi uma vítima. Mas o mal também não entra na vida da gente se a gente não der abertura. O que eu tô querendo dizer com isso? Se ele tivesse apoio espiritual, se ele tivesse... eu não sei como que é na Coreia, de verdade, eu não sei, né, se eles são ligados ao espiritualismo, se cuidam, se oram, enfim, eu não sei, tá? Não conheço nada sobre a Coreia. Mas esse rapaz, menino, né, tinha uma carinha de menino, né? Bonito, né? Os coreanos têm uma pele, né? São lindíssimos, mas enfim, não tinha. Então foi uma junção, tá? De depressão. Foi uma junção de inveja, de negatividade, de praga lançada contra ele, muita inveja. E aí aconteceu o quê? Não houve uma limpeza espiritual, não houve um cuidado, ele não teve apoio. Aí a energia, sim, tudo, nós somos energia, tudo é energia. A energia dele baixou, o anjo da guarda dele, que é um mentor espiritual, se afastou, tá? E aí tá aqui a casa do diabo. O diabo toma conta, os espíritos obsessores, zombeteiros, os espíritos perversos tomam conta e ficam ali induzindo a pessoa a cometer o quê? A casa da morte. Cometer o quê? Tirar a própria vida. Então, girassóis, esse rapaz, infelizmente, nos deixou, eu falo a terra, né? Por quê? Foi uma junção. É o que eu falo, cuidem do espiritual de vocês, tá? Ainda mais nessa era que estamos vivendo de transição rumo à regeneração. Sobre o fato de tirar a própria vida, tem vídeo aqui, tá? Sobre isso, que eu explico com detalhes aqui, tá? Mas é uma abordagem espiritual de suma importância. Cuidem do seu espiritual, cuidem da sua energia, porque a vida é uma roda. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. E esse rapaz não estava num bom momento financeiro. O que eu vejo, principalmente num bom momento profissional, que o profissional era tudo na vida dele. A gente tem que se atentar que a nossa vida é como se fosse várias cestas de ovos. A gente tem que todo dia preencher cada cesta de ovos. A cesta do trabalho, a cesta da família, a cesta do amor, a cesta da realização pessoal, a cesta da saúde, a cesta dos amigos, enfim. Pensa na sua vida como se fossem várias cestas de ovos. E cada dia você põe um pouquinho de ovos, uma em cada cesta. Porque no dia que um faltar, a outra prevalece. O que eu quero dizer com isso? Não foquem só na família, não foquem só no profissional, não foquem só na realização pessoal. Foquem em várias situações da sua vida. Dê importância à sua família, dê importância ao seu trabalho, dê importância à sua realização pessoal, mas num conjunto. Porque se você se foca exatamente apenas numa situação e acontece algo, como aconteceu com esse rapaz, um ano de fechamento de ciclo 9, onde ele não soube lidar, e aí acontece o quê? Vem uma depressão, vem a inveja, vem a negatividade, vem os obsessores, e ele acabou por tirar a própria vida, num limiar que ele estava do desespero. Então, gerações, é muito triste mesmo, tá? É muito triste mesmo. Eu sinto muito por esse rapaz, sinto muito pela família, mas que sirva de alerta para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você está assistindo, não foi por acaso que a espiritualidade te trouxe esse canal. Dê atenção, dê prioridade a várias situações importantes na sua vida, as pessoas. Não foquem só no trabalho, porque no momento de crise, no momento, e ele ia passar, hein?
Porque ele ia passar por tudo isso. Se ele tivesse apoio espiritual, entrando no ano 1 como ele estava, se ele tivesse apoio espiritual, se ele tivesse uma boa proteção, nada disso teria acontecido. Isso poderia ter sido evitado. Então, vamos orar por esse rapaz, para ele ser bem acolhido pela espiritualidade quando for permitido que isso aconteça. Não vai ser agora. Sabemos e vamos nos atentar e passar esse vídeo para frente. Pode ter certeza que ele não chegou para você por acaso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, é tão importante. Eu adoro conteúdos gratuitos para vocês, tá bom? Sou considerada no mundo a vidente mais respeitada no mundo, tá? Conheça também meu outro canal, é um pouco diferente deste, tá? Mas tá lá, Cortes da Cigana Sulamita Oficial. Vai lá, se inscreva no outro canal, que também tem conteúdos super bacanas e super importantes para você também, tá bom? Não esquece, deixa seu like, por favorzinho, e também deixa a sugestão pro nosso encontro às quintas-feiras, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês, meus girassóis, a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, no coração e na vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, que haja luz, principalmente para esse rapaz. Amo vocês. Beijo da cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Ô barulho, viu? Ô pichá. De fazer toda a limpeza no seu perispírito. Você vai ter que merecer, porque vai além de mim. Eu faço a mandala com toda a minha energia. Tive procuras, no ano passado eu estou tendo muita procura esse ano. Abri até um dia mais para mandala este ano. Antes eu só fazia aos sábados, agora eu estou fazendo também às terças-feiras, porque a procura aumentou muito. E tem um número limitado para fazer, evidente, porque as pessoas sentiram o retorno da mandala quem fez o ano passado. E quem faz a mandala comigo se sente muito melhor. Afinal, eu afasto negatividade, inveja, tudo que trava a vida da pessoa. Aliás, para quem quiser mandala de luz, nos procure no WhatsApp descrito aqui na foto de cá.